Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Nós estamos novamente aqui para tentar ensinar, passar, transferir aquilo que Deus tem colocado dentro de nós para vocês. Agora, é claro que as palavras que nós levamos, emitimos, elas só têm valor quando elas são praticadas, obedecidas. Assim é a palavra de Deus. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo está disponível para todos os que creem na palavra dele. Então, quando não há crença, quando não há obediência, então não há benefício. Essa é a palavra de Deus. Jesus disse muito claramente, de forma muito clara, lá em João capítulo 6 e versículo 63. As minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. O Espírito Santo é o que dá a vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Agora, qual é o problema? Quando a pessoa tem as palavras de Deus e pratica, então ela vive com a consciência limpa, lavada, pura. Ela vive em paz consigo mesma e, sobretudo, com Deus. Agora, quando ela não obedece à palavra de Deus, quando ela faz o que ela não presta, então vem as acusações, vem as dúvidas, os medos. Aliás, um crente mandou um pedido através do blog. Ele disse assim: olha, bispo, eu ouvi dizer que a pessoa salva, uma vez salva, salva para sempre. Isso é verdade? Então eu quero responder a essa criatura com esse versículo. Por favor, punha aí. Olha só o que Deus fala lá em Ezequiel, capítulo 33, versículo 12. A justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Eu creio que você entende bem isso, né? A justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quer dizer, uma pessoa que vive na justiça, uma pessoa que vive na crença, na fé, toda a sua vida, mas no dia em que ela pecar, então toda a sua justiça será esquecida e o seu pecado prevalecerá, a não ser que ela se converta, a não ser que ela se arrependa, peça perdão, a não ser que ela mostre com arrependimento verdadeiro e sincero a sua transformação. Do contrário, ela perde tudo que ela fez de certo, de justo. Ele diz também, Deus fala, e quanto à impiedade do ímpio, quer dizer, o pecado não cairá por ela. Quer dizer, quanto ao pecado do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade, quer dizer, no dia que se converter do seu pecado. Como Deus é justo, né? A justiça de Deus é gloriosa, magnífica, porque, por exemplo, eu sirvo a Deus há 54 anos. Então, eu vivo na prática da justiça. Porém, se eu pecar hoje e não me converter e não me arrepender desse pecado, eu perco todos esses anos que eu segui e servi ao Senhor Jesus. E, por outro lado, se eu fosse um pecador inveterado, uma pessoa realmente cruel, ímpia, vivesse a minha vida toda no pecado, mas no dia em que eu me converto, então eu sou perdoado e sou salvo. A justiça de Deus é perfeita, perfeitíssima. Então, o texto diz aí, olha, vou ler novamente. A justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão.
Não adianta a pessoa ter sido justa a vida toda, mas no último ano, no último dia, na última hora, ela transgrediu, ela vai morrer, vai perder. Toda a sua justiça vai ser esquecida. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela, quer dizer, quanto ao pecado do pecador, não cairá por ele no dia em que se converter do seu pecado. Nem o justo, aí Deus complementa, nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Então, aí responde aquelas pessoas que dizem assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira, isso é doutrina satânica, isso é diabólica, uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe isso. Quer dizer que eu fui salvo, já estou salvo por toda a eternidade? Não. Eu fui salvo, estou salvo e serei salvo se permanecer vivendo na justiça, vivendo na integridade, quer dizer, vivendo longe do pecado. Mas se eu pecar, então eu perco tudo aquilo que eu conquistei. Eu perco toda a minha justiça, toda a minha santidade, eu perco tudo, porque eu pequei. Então, minha amiga, meu amigo, eu respondo assim a pergunta daquela blogueira que pergunta ao bispo, uma vez salvo, salvo para sempre? Não, é mentira, não existe isso. Isso é doutrina falsa, isso é do diabo. Tanto é que a pessoa que tem essa doutrina e que segue essa doutrina vive uma vida desgraçada. E por que ela vive uma vida desgraçada? Porque ela vive no pecado. E por que ela vive no pecado? Porque ela crê na palavra de Deus, mas não pratica, não obedece. Então, o que a gente vai fazer? Não é verdade? Então, Deus fala assim, nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Ele repete, veja só, o primeiro texto, ele repete no segundo, na última frase. A justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Aí ele repete, nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Leia com carinho esse versículo 12, olha, Ezequiel 33, versículo 12, até o versículo 16. Você vai chegar a uma conclusão verdadeiramente do que Deus quer para você, para a sua vida. Aí vem aquele outro crente que diz assim, bispo, peraí, isso aí não é o Velho Testamento? Então você não acredita no Velho Testamento? A palavra de Deus mudou? O que ele falou ficou no esquecimento porque é Velho Testamento? Então você vai ter que dividir a Bíblia, pegar o Velho Testamento, jogar no lixo e ficar só com o Novo? Não. A palavra de Deus é uma só. O que ele falou no Velho Testamento se confirmou no Novo Testamento. O Velho Testamento traz as profecias da vinda de Jesus, do seu resgate, da sua salvação, da sua morte, da sua ressurreição e da entrega do Espírito Santo, doação do Espírito Santo. Quer dizer, tudo isso nós encontramos profeticamente falando no Velho Testamento. Então, minha amiga, meu amigo, nós temos que crer no Velho Testamento tanto quanto cremos no Novo. Essa é a realidade. E colocar exatamente de acordo, praticar de acordo com o ensinamento central daquilo que Deus quer para nossas vidas. O justo não poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. O justo não poderá viver. Então, preste atenção. Quer dizer, não adianta a pessoa dizer, uma vez salvo, salvo para sempre. A tua graça me basta. A tua graça me basta. Coisa nenhuma, meu amigo, minha amiga. A graça de Deus basta quando você vive na fé. Mas quando você não vive na fé, a graça de Deus não basta para você. Não vai funcionar. Então, é assim mesmo, é preto no branco, não tem esse negócio mais, menos. Então, você que quer viver por toda a eternidade, você que quer ter a sua vida limpa, andar de branco, vestir a vestidura da santidade, você tem que andar na verdade, na justiça, você tem que andar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Mas se você diz, não, eu não quero, eu acho que a graça de Deus me basta, quer viver na gandalha, quer viver na balada, quer viver na prostituição, quer viver na idolatria, quer viver na mentira, quer viver, enfim. Então você vai colher os frutos da sua
atitude. É isso que Deus ensina. Vamos agora assistir um testemunho de uma pessoa que chegou à Igreja Universal aos prantos, chegou à igreja de rastros, como o português costuma dizer, chegou de rastros. Esse testemunho vale a pena você assistir com muita atenção. Vamos lá. Meu nome é Eliane Rosa de Araújo Camargo, tenho 40 anos, sou consultora de tecnologia. Bom, a minha infância, ela foi até que tranquila, tá? Meus pais sempre viveram bem, mas eu tinha dentro de mim um sentimento de exclusão. Minha irmã mais velha era a mais bonita. Meu irmão mais novo era o filho homem. Então, assim, aquela coisa da síndrome do filho do meio, né? Era uma coisa, assim, inconsciente, porque não tinha distinção dos filhos. Eu achei que eu nunca ia ser ninguém na vida. Era isso que tinha na minha cabeça, 24 horas. Você não vai ser nada, você não vai ser ninguém. Eu sofria bullying, porque eu era acima do peso. Então, assim, eu tentava, de alguma forma, tentar me sobressair em cima daquela situação. Eu fumava, eu bebia, para aliviar alguma coisa. Eu chorava a noite inteira, bebendo a noite inteira. Cheguei a ter muitos relacionamentos, nada dava certo também. Eu achava que eu não ia ser feliz com ninguém, que eu não era suficientemente boa para ninguém. Cheguei a sentir raiva das pessoas. Se eu via alguém feliz, eu tinha ódio daquilo. Eu tinha inveja das pessoas. Eu cheguei até a fazer o catecismo, que é, né, cultural, né, do povo brasileiro, de fazer. Eu gostava muito de ir às missas, mas eu entrava e saía do mesmo jeito. Aí me apresentaram outras igrejas. Eu fui trabalhar num local onde a maioria das pessoas eram cristãs de uma denominação. Assim, nessas igrejas eu não aprendi quem é Deus. Eu não aprendi a usar a fé. Eu vi na Bíblia que era um Deus que curava, que libertava, que queria a nossa felicidade, mas inclusive até nessas igrejas que eu ia, eu conhecia pessoas de longa data e também não via isso nelas. Eu vi uma certa hipocrisia, como se fosse um grupo social. Então, assim, eu não vislumbrava a minha vida 10 anos à frente. Eu não tinha essa perspectiva. Foi aí que eu tentei o suicídio 2 vezes. Foi com um remédio, né? Meus pais tomavam remédios fortes. E, assim, antes disso, sempre que passava um carro em alta velocidade, uma linha de trem, de metrô, vinha aquela voz: acaba com tudo. Você é um peso, você nunca vai ser ninguém, você nunca vai ter ninguém. E eu não podia falar isso para ninguém. Porque, no fundo, eu achava que minha vida não tinha valor. E eu, pelo menos, não sofrer 1 ou 2 dias, talvez nem eu senti minha falta, que era o que passava na minha cabeça. E acaba com tudo, acaba o seu sofrimento. Acaba com tudo, porque você não vai ser nada. Você só vai sofrer, o máximo que você vai ser no futuro uma drogada, uma viciada. Seu pai vai te expulsar de casa, porque não foi isso que ele te ensinou dentro de casa. E você vai ser uma qualquer. Assim, a minha alma, na verdade, ela era massacrada. Eu nem sabia o que eu sentia por dentro. Eu só queria, assim, eu queria ser feliz, não sabia como. Eu queria fazer o bem, mas eu só fazia o mal. Eu queria ser alguém, mas também não me esforçava. Eu queria ser benquista em casa, uma filha amada, mas eu brigava, eu tinha raiva, eu era nervosa. Então eu fazia tudo o contrário, porque dentro de mim era uma coisa tão forte, tão maligna, que eu não conseguia fazer diferente, sabendo que eu estava errada. Eu não sei se você notou, ela falou uma frase aí que me chamou muita atenção. Eu queria ser feliz, mas não sabia como. Talvez você que assiste essa programação agora, pela primeira vez, você talvez esteja vivendo o que a Eliana viveu. Eu queria ser feliz e não sabia como. Por causa dela não saber como ser feliz, ela tentava todos os caminhos. Tentava igrejas, religiões, ela tentava fumar, ela bebia, fumava, ia para... Enfim, ela vivia
vivia uma vida entregue às emoções e não sabia como ser feliz. E eu quero fazer um convite especial a você. Nesta quarta-feira, eu queria convidá-lo para descobrir o segredo da felicidade. Porque a palavra de Deus ensina como você vai ser feliz. Você quer ser feliz? Então, nesta quarta-feira, nós estaremos juntos aqui no Templo de Salomão. Você é o nosso convidado. E você não tem que pagar nada. Você só tem que fazer o seguinte, vir. E se você mora longe, aqui de São Paulo, então você pode participar da reunião através do Facebook, vai ser ao vivo, do Univer, você pode assistir também, no YouTube, enfim, tem os canais aí da internet que vão facilitar isso para você. Mas eu quero que todos saibam como ser feliz. Vamos continuar com a Eliana, por favor. Eu tentava de todas as maneiras, tudo que me apresentavam para mudar essa situação. Eu via muito falar na mídia, né, coisas ruins da igreja. E quando eu ia nessas outras igrejas, as pessoas também falavam muito mal, criticavam. Eu nem sabia exatamente o que era a Igreja Universal. Quando o bispo foi preso, eu vibrei sem nem saber quem era o Bispo Macedo. Eu tinha raiva dele gratuitamente. E ao mesmo tempo, quando eu estava com insônia, assistia os programas da TV, os testemunhos da igreja, eu achava aquilo tão bonito, eu achava aquilo tão, assim, tão maravilhoso. Deus estava me chamando e eu não via. Eu não me dei conta. E assim, eu ofendi muito a igreja sem nem saber. Quando os meus pais começaram a ir, eu critiquei muito. Eu xingava a minha mãe. Uma pessoa que me dava tanto amor. Eu sofria tanto. Eu acompanhava a minha mãe toda semana no hospital para tomar uma injeção que ela poderia não sair da enfermaria. E de repente minha mãe estava curada nessa igreja. E eu confesso que eu fui numa reunião de sexta-feira, eu odiei. Saí falando pior do que antigamente. Mas porque assim, hoje eu vejo, porque tinha tanta coisa ruim dentro de mim que eu não conseguia enxergar nada de bom. Mas lá, assim, inconscientemente, eu gostava do ambiente. As pessoas me tratavam bem. Ninguém queria saber se eu bebia, se eu fumava, se eu me vestia de maneira vulgar. A forma que o homem de Deus pregava na Igreja Universal era diferente. Não era uma coisa decorada. Ele falava de igual para igual. Para ele me ensinava que Deus era um amigo, como se estivesse falando assim frente a frente. E isso até me chamou a atenção. E ele mostrava o que é certo, o que agrada a Deus, o que desagradava. Aquilo entrava na minha mente. No fundo eu falava, eu sei que eu estou errada. O que ele está falando tem fundamento. Mas eu ainda não queria admitir. Eu sofri um acidente de carro. Gravíssimo. Gravíssimo. E na hora que eu sofri o acidente, passou um filme na minha mente. Eu lembrei de cada vírgula que o pastor falou. Sobre salvação, sobre arrependimento, sobre mudança de vida. E aquilo foi tão forte dentro de mim, que dentro do hospital, na cama de hospital, eu toda arrebentada, né? Lataria de carro, enfim, vidros, tudo. Eu tive uma experiência com Deus. Então Deus me mostrou, naquela noite, que eu tinha valor. Que Ele me amava. Que eu não nasci para sofrer. Que eu tinha um valor assim inigualável. E que Ele queria estar dentro de mim. Ele queria fazer a diferença dentro de mim. Na hora, assim, eu não quis saber de amizade, eu não quis saber mais de vida. Nunca mais, desde aquele acidente, eu coloquei uma gota de álcool na boca. Nem um cigarro. Dormi, coisa que eu não dormia. Naquela noite toda arrebentada, cortada, machucada, eu dormi. E no primeiro momento, assim, eu pedi, quando eu fui para casa, eu tive alta, eu pedi para minha mãe, para um homem de Deus me visitar.
e falou do batismo no Espírito Santo. O que era? Porque eu nunca tinha ouvido falar. Eu ouvia falar de Espírito Santo, mas eu não sabia o que era. Eu não tinha noção do que era. Eu estava com uma vontade tão grande de ir para a igreja, mas tão grande de aprender como buscar esse Espírito Santo, que, assim, mancando, né, toda debilitada. Na primeira oportunidade, eu lembro que foi numa quarta-feira, eu fui à igreja, sem poder, assim, pelos médicos eu não poderia ir para a igreja, sair de casa. E eu fui. E nesse dia, na hora da busca, foi uma coisa tão, assim, eu acho que eu fui tão sincera, eu nunca fui tão sincera na minha vida. Eu falei com Deus como se fosse meu amigo. O amor da minha vida, aquilo que eu busquei a minha vida inteira. E naquele dia eu fui batizada com o Espírito Santo. Não esperei, não demorou meses, não, foi naquele dia. Porque eu queria tanto, mas tanto. Eu tinha certeza que era Deus entrando dentro de mim e me dando uma nova vida. Foi uma coisa assim maravilhosa, esplendorosa. Eu me lembro como se fosse ontem. E desde então, quando eu recebi o Espírito Santo, eu me tornei uma fonte de água viva. Então, assim, as pessoas que têm essa sede, às vezes eu não preciso nem abrir a boca para falar desse Deus. Elas perguntam, o que você tem de diferente? Eliane, você é diferente. Então, hoje, tendo a direção do Espírito Santo, né, essa fonte dentro de mim, tudo se transformou. Profissionalmente, né, tenho uma carreira muito abençoada, muito sólida. Minha família, sabe, a gente se dá muito bem. Meus pais, é uma felicidade, eles têm orgulho de me ter como filha hoje, que antes eu só dava desgosto para eles. Casei, né, coisa que eu jamais imaginei na minha vida, né? Casei com um homem que tem essa fonte, isso é importante. Hoje eu não trocaria o Espírito Santo por nada nesse mundo. Não tem dinheiro que pague o que eu tenho hoje. Não tem nada que troque. Eu amo meus pais, amo meu esposo, mas nada substitui ao Espírito Santo, essa fonte dentro de mim. Porque isso é o que me faz estar de pé hoje. Se eu perder tudo que eu tenho hoje, eu tenho tudo, porque eu tenho o Espírito Santo. Vivifica. O que significa vivifica? Dar vida. Concede vida. Do Espírito de Deus vem a vida. Nesta quarta-feira, no Templo de Salomão, Deus criou o homem o quê? A sua imagem e semelhança. O pecado fez esse homem perder a imagem de Deus. Mas quando a pessoa recebe o Espírito de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, quando a pessoa recebe o Espírito da fé, ela recebe a imagem de Deus. O Bispo Macedo, que retornou de viagem missionária, continuará explicando e revelando mais sobre a importância do Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o Espírito da vida, da liberdade. E você não depende de mais ninguém, você depende das suas mãos, da sua força, da sua inteligência, do Deus que está dentro de você. Você vai fazer existir na sua vida aquilo que não existe. Se você reconhece que precisa do Espírito Santo, da sua força e da sua sabedoria, nesta quarta-feira, você tem essa oportunidade de recebê-lo em sua vida. Será um dia memorável. Participe da Escola da Fé, nesta quarta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Eu repito as palavras da Eliana. Ela disse, olha, eu queria ser feliz, mas não sabia como. Pois nós vamos ensinar você o caminho da felicidade nesta quarta-feira, às 8 da noite aqui no Templo de Salomão. Eu quero ensinar. Quem quiser aprender, então tem que sair do seu lugar e vir aqui. Quem não quiser, paciência. Mas nós vamos ensinar aqueles que querem. Vamos dar de beber àqueles que têm sede.
vamos dar de comer àqueles que têm fome. Nós vamos trabalhar para você que vier na fé, na busca da felicidade. Nesta quarta-feira, às 20h. E eu quero, preste atenção, eu quero que você guarde essa canção. Eu quero que você, inclusive, nós vamos dar essa canção para você no papel, para você não esquecer. Vai ser a sua oração, vai ser a sua oração diária quando você sair daqui do templo nesta quarta-feira à noite. Você vai levar essa oração para si, para cantar, para orar cantando, para confessá-la, para que você venha estar vestido dessa convicção, desse espírito que é a palavra de Deus. Vamos ouvi-la, por favor. Meu nome é Tailane, eu tenho 29 anos, nasci na cidade da Bahia e a partir do momento que começou a ter as brigas dentro de casa, né, do relacionamento dos meus pais, ocasionou em separação e acabou dividindo a família, né? E através da carência, né, acabei encontrando uma pessoa e depositando, né, todos os meus sonhos nela. Mas após algum tempo já comecei a ter algumas decepções, né? Agressões também, agressões verbais, agressões físicas. Então, logo após esses problemas, eu comecei a ter alguns sintomas, né, de depressão, pois eu comecei a guardar mágoa. Eu sempre fui uma pessoa de não expor muito o que eu estava sentindo no momento. Eu tive mágoa do meu pai, fiquei um tempo assim. Eu tive mágoa do meu pai pelas brigas que teve dentro de casa. Eu achava que a minha mãe não ficava em casa por causa dele, né? E foi quando a minha mãe percebeu que eu não estava bem e ela foi e me levou no médico. E aí foi quando ele me diagnosticou que eu tinha depressão. E a partir de hoje você vai tomar essa e essa medicação, vou te passar para uma psicóloga e você vai passar semanalmente ou a 15 dias com essa psicóloga. E aí eu fui para casa com esse diagnóstico, né? Já comecei a tomar medicações caras, né, e fortes. E assim que acabava o efeito deles, voltava tudo de novo. Chorar e desesperada de gritar e falar para minha mãe que eu queria morrer. E como a gente morava no sobrado, eu ficava pensando em me jogar ali da sacada, acabar com aquela agonia. Para mim não tinha outra saída. Foi uma época muito sofrida, assim. Era um vazio tão grande, que eu não via nada, assim, na minha... eu não via solução. Não via solução nenhuma, assim, para minha vida. Eu nunca tinha recebido um convite para ir na Igreja Universal, nunca tinha recebido, né? Tanto que, quando eu vi a construção do Templo de Salomão, eu trabalhava aqui perto, eu achava aquilo um absurdo. Eu falava, nossa, o povo quer ser Deus. Aí, assim que eu recebi o convite, eu fiquei feliz, né? Ao mesmo tempo, eu fiquei feliz, com medo, né, da reunião. Só que aí ela me convidou para vir um dia antes, um dia de quarta-feira, que ela falou que era mais tranquilo, né, para mim poder conhecer. Eu falei, então tá bom. Eu, há algum tempo, tinha falado, né, poxa, eles estão querendo ser Deus, construir um templo desse tamanho. Deu o primeiro passo no santuário, já mudou. Acho que eu não precisei nem ouvir nenhuma palavra, nem nada. Só o ambiente ali, é como se fosse que acalmou dentro de mim. Nossa, na primeira reunião foi um pouco, eu chorei muito, né? Mas foi um choro diferente. Não foi um choro, assim, de emoção, de estar ali. Era como se fosse um choro de alívio. Poxa, eu tô chorando, realmente é isso. Foi até com o bispo Edir Macedo, né? Na primeira reunião, eu lembro. Eu nunca tinha visto ele, nem sabia quem era, assim, nem imaginava. Então, assim, no primeiro dia eu já sabia que era o lugar certo. Tipo, já veio aquela certeza. É aqui. É aqui. Eu me achei. E a partir do momento que ele foi falando, né, dando a palavra, foi melhor ainda. Porque, assim, foi tudo diferente que eu já tinha ouvido. Era uma palavra direta, sem enrolação, né? Era clara e objetiva. E sem mimimi. Era sem mimimi. Mas era uma coisa, assim...
tipo, era uma força, né? Era forte o que ele falava, né? Eu dormi naquele dia, eu falei, meu Deus, tão alegre assim. Eu falei, não esperava que eu ia receber tanto naquele lugar. Não esperava o que eu ia receber, né? Aquela paz. E logo em seguida eu decidi, né, não tomar mais os remédios. Ninguém me falou nada, mas eu decidi não tomar mais eles. Eu estava bem, eu estava me sentindo bem, então eu não comprei mais nenhuma medicação e falei, a minha solução está aqui, então se eu seguir, se eu obedecer, então eu vou me livrar desse mal. E a partir do momento eu fui frequentando, né, as reuniões, fui abrindo mais o meu entendimento, resolvi me batizar nas águas, que foi um dia assim muito especial. Tendo conhecimento, né, do Espírito Santo, eu vi ali, né, que eu necessitava dele. Que tudo aquilo que eu estava ali tranquila, calma, né, que estava tudo bem, poderia, se eu não tivesse ele, eu poderia perder aquilo, né? Que a minha certeza de estar na presença de Deus, de continuar essa caminhada, seria com ele. Eu sempre falava assim, meu Deus, me surpreende, né? Me surpreende, faz alguma coisa assim para mudar minha vida. Mas a partir do momento que eu entrei no templo, isso eu não esqueço. Eu não esqueço porque, assim, eu coloquei o pé, é como se fosse que realmente eu encontrei Deus ali. Não vai ter dia melhor do que esse. Tenho certeza absoluta, não vai ter. É como se fosse que eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. Só tendo Ele dentro de mim, habitando dentro de mim, é o suficiente. Não sei nem, fico me imaginando assim, não sei se eu nem sou digna disso, né? Mas ele habita dentro de mim, né? Habita dentro de mim. Ele me direciona, ele me dirige, ele fala comigo. Eu tava com uma alegria assim tão grande dentro de mim que eu não conseguia conter. E, assim, minha boca doía aqui de tanto que eu sorria. De tanto que eu sorria, de alegria. Eu queria pular, eu queria, sei lá, sair falando que Deus existe, né? Que ele existia, que ele mudou a minha vida. Então, eu queria falar isso para todo mundo. Nossa, hoje eu tô muito bem, assim, tô muito feliz, realizada, né? Minha família em paz. Eu queria falar assim para as pessoas que têm a depressão, né? Que o problema que a gente tem é na alma. Aquele vazio que a gente sente, que não tem fim, ele só vai ser preenchido com a presença de Deus. Não existe outra forma, não é nos remédios, não é com consultas, não é realizando outras coisas. É só mesmo com a presença de Deus. O batismo com o Espírito Santo, ele é fundamental para sobreviver. Para sobreviver. Acho que é questão de sobrevivência mesmo, para permanecer firme. Maravilha, né? É isso que a gente quer que você tenha, minha amiga, meu amigo. Quando você receber o Espírito Santo, sua vida nunca mais será a mesma. E veja bem, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, vem o pacote. Então vem o casamento, vem a saúde, vem a prosperidade, vem o bem-estar, vem a paz, sobretudo, a paz interior. Todas as coisas vão se acrescentando, vão se somando na vida da gente. Nesta quarta-feira, você, então, terá a oportunidade de participar dessa reunião aqui às 10 da manhã, às 3 da tarde e às 8 da noite. Às 8 da noite, eu estarei pessoalmente para ensinar você como ser feliz. Como ser feliz. Você sabe que tem um segredo. Eu vou passar o segredo para vocês. Agora eu quero que você assista mais o testemunho, só que é um fake news. Eu queria que você atentasse para a expressão facial, a maneira desse rapaz, desse senhor falar, que realmente passa muita credibilidade do que ele fala. Vamos assistir, por favor. Então, meu nome é Eduardo Santiago, eu sou advogado em São José dos Campos. As informações que eu tive a respeito da Igreja Universal, e em especial do Bispo Edir Macedo, chegaram a mim através da mídia falada e escrita, televisiva. Na época eu era assinante de revistas semanais
que traziam notícias sobre o que estava acontecendo, principalmente no Rio de Janeiro, depois daquele evento no Maracanã, Maracanãzinho, que encheu, que lotou, onde eles focaram muito como se estivesse sendo roubado o povo, como se eles estivessem levando sacos de dinheiro. E mais tarde se descobriu que não eram. Posteriormente, o Bispo Macedo veio a ser preso e tanto é que eu, como advogado, quando ele foi preso, apesar de eu ter um ranço, não era aversão, não era um ranço mesmo. Eu não podia ouvir falar Bispo Macedo para mim, que para mim era bandido. Era a forma como ele falava com as pessoas, que se eles crescem, poderia mudar a vida, a situação que eles estavam passando. Isso me incomodava porque eu não acreditava que isso pudesse acontecer. E quando tinha o Bispo Macedo, ele entrava, eu desligava a televisão. Quando ele entrava na rádio, eu mudava de rádio. E assim foi indo. Eu tinha esse ranço, eu não gostava. Só se mostrava Zé Povinho. Só mostrava gente pobre. Só mostrava gente que, eu não diria ignorante, mas eu diria assim que desconheciam a lei, desconheciam muitas coisas e estavam sendo, então, como? Manipulados. Essa é a minha visão. Para mim, ele enganava o povo com a palavra. Ele sabia falar muito bem, sabe falar muito bem, um poder psicológico sobre as pessoas, que eram pessoas muito simples e que eram fáceis de serem enganadas. Essa era a minha visão. Eu não ia na igreja, então eu não podia julgar muito porque eu não experimentava aquilo. Via que existia, na minha concepção, existia uma manipulação, mas eu não via isso acontecer. Isso chegava a mim pelas revistas e pela mídia. A minha esposa, ela tinha uma farmácia e ela estava tendo problemas na farmácia. E eu, como advogado, comecei a ter problemas na minha vida profissional. A minha mãe, ela não era da igreja nem nada, mas eu não sabia que a época, ela é falecida hoje, ela escutava o rádio. Naquela época tinha muito programa de rádio, era mais forte do que hoje. Hoje a TV é mais forte, eu acredito, nesta nossa região. Aí ela falou para minha mulher, vai lá, vai nessa igreja, essa igreja nova que tem aí, vai lá nessa igreja. Mas a primeira reunião realmente que eu lembro de chegar e falar, eu vim para isto, para buscar alguma coisa, foi numa reunião de segunda-feira também. Ali eu fui mais ou menos igual Tomé. Advogado é um problema sério, viu? Advogado, se ele não for ler, não existe. O pastor falava lá, eu vim a ver aqui. Ah, não, tá aqui. Ele falava lá, eu levava um caderninho e anotava. Tá aqui. Aí eu comecei a ver que o que se pregava no altar, dentro da igreja, era aquilo que estava escrito na Bíblia. Essas palavras foram entrando, foram modificando a minha forma de ver o mundo, de ver as coisas. Já naquela época, eu já fazia um trabalho com drogados, já fazia um trabalho com o pessoal desabrigado, esse trabalho que eles fazem à noite no Anjos da Madrugada, já fazia um trabalho de resgate das pessoas, visitas aos presídios. E eu me enganjei nisso também e comecei a fazer esse trabalho. Então, para mim, mudou. Quando eu passei a participar e convidar as pessoas para irem à igreja, quando mudou meu pensamento, eu comecei a ver que não, as pessoas eram espontâneas, ninguém é obrigado a nada lá. Eu convidava e falava, você está com preconceito, você está preocupado com dinheiro? Entra sem carteira, deixa a tua bolsa em casa, deixa a tua carteira no carro, entra. Vai buscar Deus. Quando você chega, você muda. Eu mudei bastante, mudei o meu jeito de ser, de falar, de agir. Eu me senti enganado, né? Realmente, você pensa uma coisa e você vê o que está acontecendo, você se sente enganado. E aí, quando você chega no local, você vê que é outra coisa, você fala, não é nada daquilo. Eu, pelo menos, procuro saber realmente se é fake, se não é. Se é verdade, se é mentira. Eu vou procurar em sites específicos da mensagem daquela situação. O negócio de que foi assim, foi assado, depois você vai ver e não é nada daquilo. Não, eu vou na fonte, vou ver o que foi decidido. Se você tem preconceito em relação a dinheiro, deixa a tua carteira em casa e vá de peito aberto, vá de coração, vá escutar.
te pediu, você não é obrigado a dar. Tira aquela sensação de, eu vou com preconceito. Tira o preconceito, deixa em casa, deixa a carteira também. E vem para a igreja para escutar o que está sendo passado. Tem dúvida? Leva a Bíblia. Convido você, pode vir. Você não vai se arrepender. Meu Pai querido e amado, querido, bendito seja o teu nome. Bem diz a tua palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Aleluia. Quando nós ouvimos a tua palavra, a tua lei, a tua disciplina, ela vem ao encontro dos anseios da nossa alma. É verdade, meu Pai, as pessoas buscam nos entretenimentos deste mundo um alento, um alívio para sanar a dor que a alma sente. Mas quando a tua palavra é ouvida, meditada, pesada, absorvida, então a alma se alegra, porque ela, a palavra, é o alimento da alma, porque ela sai da tua boca, ela sai de ti para encher o nosso ser. Ó Espírito Santo, que as palavras aqui proferidas, instruídas, dirigidas, inspiradas pelo Senhor, venham ao encontro das pessoas que nos ouvem agora e que se encontram perdidas, desorientadas, doentes, enfermas, oprimidas. Venha ao encontro poderoso de Israel e torna possível o que até agora tem sido impossível. Porque o Senhor é Deus de poder. A tua palavra não pode voltar vazia, porque está escrito isso. Pela tua palavra o Senhor criou todas as coisas. E pela tua palavra, a Igreja Universal do Reino de Deus foi gerada e estabelecida. Porque a tua palavra é o teu Espírito, meu Pai. O teu Espírito é a tua palavra, que quando crido, então ele desce, vive dentro da gente. Então venha, meu Pai Celestial, sobre todo o teu povo que assiste, participa dessa programação, onde quer que esteja. Porque nós, meu Senhor, é como está escrito na tua palavra. O Senhor disse que a palavra de Deus não é apenas história, mas é espírito e vida. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que seja a salvação dessa criatura que me ouve, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Nós voltaremos amanhã neste horário, nesta emissora, e nesta quarta-feira, às 20h, estaremos aqui dando continuidade. Estaremos dando o segredo da felicidade, conforme aquela menina falou. Eu queria saber, eu queria ser feliz, mas não sabia como. Então, você que quer saber, venha nesta reunião amanhã, às 20h, aqui no Templo de Salomão. Deus abençoe a todos e até lá, em nome do Senhor Jesus.